Em Romanos capítulo 6, versículo 23, versículo que resume bem a mensagem gloriosa do Evangelho. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe a leitura da sua palavra e a exposição do Evangelho. Esse versículo começa com duas frases que formam um paralelo muito interessante. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ambas as frases terminam falando de dois fatos: morte e vida. Ambas as frases mostram a fonte desses fatos. O pecado gera a morte. Deus dá a vida. E ambas as frases começam com a forma como esse fato, como nós somos conduzidos a esse fato. A morte é dada pelo pecado na forma de um salário. A vida é dada por Deus como um dom gratuito. Salário e dom, pecado e Deus, morte e vida. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pense um pouquinho nessas coisas isoladamente. Pense no contraste entre morte e vida. A morte é chamada na Bíblia o último inimigo, que mais assusta o ser humano. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Satanás consegue dominar os homens e mantê-los escravos seus, por causa do temor da morte. O ser humano teme a morte. Alguns dizem que não, mas é o temor de todo ser humano. Um assunto desagradável, não gostamos de pensar nem falar sobre isso, mas é um assunto inevitável. Quando você segura um bebê recém-nascido na sua mão, nos seus braços, talvez é a única certeza que você tem sobre o futuro daquela criança. Você não sabe quanto tempo ela vai viver. Você não sabe se ela será feliz ou se ela será triste. Se ela será saudável ou doente. Mas você sabe que um dia ela vai morrer. Eu sei que existe a bendita esperança do arrebatamento para nós que somos salvos. Mas a regra é muito clara: a morte aguarda todo ser humano. E apesar de ser um assunto inevitável, é um assunto que evitamos tratar sobre ele, conversar sobre ele. Todos nós nos confrontamos com a morte várias vezes por ano em velórios, e sempre é o mesmo sentimento. O último inimigo do ser humano. Mas Deus dá a vida. E nós somos gerados com um instinto para a vida. Essa é a grande contradição do ser humano. Ele é eterno. Ele não foi feito para morrer. Ele não deseja morrer, ele deseja viver. Dizem que é impossível alguém se matar com a força do seu pensamento. Eu nunca tentei, mas dizem que você tentar segurar a respiração até morrer, você não consegue. Uma coisa até óbvia. Há células espiãs na região do seu pescoço e do seu cérebro. Há uma área específica do seu cérebro envolvida nisso também. Os seus pulmões. Você diz: eu vou segurar a respiração até morrer, você não consegue. O seu subconsciente toma controle e força você a respirar, força você a viver. É o instinto mais básico que nós temos.
O homem dá qualquer coisa para continuar vivo. E dá todos os seus bens em troca da vida. Não sei se há um contraste mais evidente do que entre morte e vida. A morte está ligada ao pecado. A vida está ligada com Deus. E quando lemos essas palavras, o salário do pecado é a morte. E com essas palavras em nosso pensamento, olhamos ao redor e vemos que todo mundo morre. Chegamos a uma conclusão muito clara. Todo mundo é pecador. Você pode argumentar contra isso como quiser. Mas a não ser que você diga para mim que tem certeza que não vai morrer. Eu tenho autoridade das Escrituras para dizer para você que você é pecador. Assim como eu e todos nós aqui hoje. Se nascemos destinados à morte, se nascemos sabendo que vamos morrer, e se a morte vem pelo pecado, então é inútil tentar dizer que não somos pecadores. Se houvesse alguma dúvida, a Bíblia afirma isso. Romanos 3:23, não há diferença porque todos pecaram. Mas um pouquinho mais cedo no capítulo 3, a Bíblia diz, não há diferença, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. O veredito muito claro das Escrituras é que todo mundo é pecador. Não importa a religião, não importa a idade, não importa a cor da pele, o nível social, todos nós somos pecadores. A questão da morte só confirma aquilo que no seu íntimo você já sabe que é verdade. Você é pecador diante de Deus. Deus que é o seu Criador. Deus que não te criou pecador. Deus criou Adão e Eva inocentes, sem pecado. Quando eles pecaram, se afastaram de Deus, colocaram-se fora do alcance da graça dele e geraram descendentes pecadores. Mas o Deus onipotente que te criou para viver, não deseja que você seja sujeito à morte. Não deseja que você seja escravizado por Satanás por causa do temor da morte. Deus deseja te salvar nesta noite. O pecado gera morte. Deus dá vida. Mas o começo do versículo chama a nossa atenção de uma forma que nos humilha um pouquinho, quando afirma que é o salário do pecado que é a morte. Salário traz a ideia de alguma coisa merecida, alguma coisa conquistada. É um direito do trabalhador receber o seu salário. Talvez ele não foi o trabalhador mais eficiente no seu serviço. Talvez o resultado final foi um pouco aquém do que deveria ter sido. Mas o trabalhador merece o seu salário. E Deus não diz só que a consequência do pecado é a morte. Nem que o resultado do pecado é a morte. Diz que o salário do pecado é a morte. O orgulho do ser humano se ofende ao pensar numa situação destas. Há muita gente aqui hoje que eu não conheço. Eu não quero de forma alguma ofender você. Talvez a sua vida pessoal, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho ou de escola, talvez você tenha um relacionamento melhor com os outros do que eu tenho com os meus conhecidos. Mas a Bíblia descreve o nosso pecado de forma muito clara, de forma até ofensiva. Alguns textos da nossa Bíblia, como Isaías capítulo 1, falam do pecado como sendo uma ferida aberta. Todo o corpo coberto de feridas, da cabeça até os pés. Aquela coisa ofensiva, desagradável à vista e ao cheiro. Essa visão nojenta é como Deus descreve o pecado. O mesmo livro de Isaías diz, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todas as nossas justiças,
nossas boas ações, nossas boas obras, perante Deus são como trapos de imundícia. Um trapo já não serve para nada, quase nada. Um trapo imundo não serve para absolutamente nada. E o ser humano gosta de ter uma visão muito orgulhosa de si mesmo, como aquele fariseu em Lucas capítulo 18, que entrou na presença de Deus orando: Senhor, graças te dou, que eu não sou como os demais homens. Quantos aqui já se compararam com o seu vizinho e disseram: graças a Deus, graças te dou a Deus que eu não sou como essa pessoa? Mas se nós pudéssemos nos ver como Deus nos vê, nós temos que admitir que o salário do nosso pecado é a morte. Ou, em palavras bem claras, aquilo que eu mereço receber é a morte. Não aquilo que eu vou receber porque Adão pecou. Aquilo que eu mereço receber. O salário do meu pecado é a morte. Uma visão triste e sem esperança do ser humano diante de Deus sozinho. Mas que contraste precioso com o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu contrastei no começo dessa reunião morte com vida. Mas o contraste real é entre morte e vida eterna. O que Deus oferece não é uma vida aqui na terra que vai durar mais 100 anos. Se alguém achasse o segredo para você viver 200 anos com saúde, quanto dinheiro as pessoas não pagariam por um bem desses? Deus oferece vida eterna. E não é só existência eterna. Vida eterna, na linguagem da Bíblia, é uma existência eterna na presença de Deus. Todo mundo vai existir eternamente. Depois da morte vem a ressurreição, e todos nós que estamos aqui hoje iremos existir por toda a eternidade, corpo, alma e espírito, em um de 2 lugares. Um lugar que a Bíblia chama de segunda morte, ou o lago de fogo. Apocalipse 20 fala desse lugar terrível. Fala do Senhor Jesus Cristo assentado sobre um grande trono branco, julgando aqueles que não creram, expondo pelos livros onde foram anotados os seus atos, por que estão sendo condenados, e termina dizendo: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E diz a Bíblia: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Uma eternidade longe de Deus. A morte física é terrível. Temos receio, temos medo de enfrentá-la. Mas a segunda morte é infinitamente pior. Uma eternidade longe de Deus, sem acesso à presença dele. Essa primeira frase do versículo é o caminho natural do ser humano. Nasceu pecador e, portanto, está sujeito à morte. Você sabe que crianças pequenas, recém-nascidas, crianças no ventre da mãe, que nunca cometeram um ato de pecado sequer, e são sujeitos à morte. Não é só os atos de pecados que nós praticamos, é a natureza pecaminosa que temos. O salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos uma eternidade longe de Deus por causa daquilo que somos. Mas a verdade gloriosa do Evangelho é que para essas pessoas condenadas e perdidas, Deus deseja dar gratuitamente a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu já pensei muitas vezes, quando era mais novo, sobre esse excesso de repetições que contamos muitas vezes nas Escrituras. O dom gratuito. Se é um dom, é claro que é gratuito. Se não fosse gratuito, não seria dom. Poderia ser uma mercadoria que alguém compra, poderia ser um prêmio que alguém conquista, mas um dom tem que ser gratuito. Mas parece que Deus faz questão de repetir as palavras. Não por exagero, mas para enfatizar bem a lição.
A vida eterna é um dom gratuito. Tem tanta gente querendo comprar a vida eterna. Não é uma mercadoria que está à venda. Tem tanta gente hoje tentando conquistar a vida eterna pelos seus méritos. Não é um prêmio. Se você chegou aqui querendo entrar no céu pelo seu esforço, pelas suas boas obras, por alguma oferta que você dá para os pobres, ou para alguma pessoa que se diz intermediária entre você e Deus, se você tem pensado sobre a vida eterna nesses termos, ouça de novo o que a Bíblia diz. Eu repito, sem vergonha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A primeira frase aponta o caminho natural do ser humano. O salário do pecado é a morte. A segunda frase mostra a solução de Deus para esse problema. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tem aquele final tão importante. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É um dom gratuito para mim que recebo. Mas houve um preço muito alto que foi pago para tornar isso possível. Diz o ditado que não há nenhum almoço de graça. Para alguém custou alguma coisa. E toda vez que eu recebo um presente, eu preciso lembrar, isso custou alguma coisa para quem me deu. Tudo tem um preço. E o preço da vida eterna é algo que não pode ser medido em valores humanos. O salmista fala sobre a redenção de uma alma. Ele diz que nem aquele que mais posses tem, se quisesse redimir uma alma, nem ele poderia, porque os seus bens se esgotariam antes. Porque a redenção da sua alma é caríssima, diz a Bíblia. Toda a riqueza do mundo não resgataria uma alma sequer. E Deus está oferecendo uma redenção não para uma alma, não para 144 mil almas, mas para todo aquele que quiser. Como é sublime ouvir o Senhor Jesus levantar a sua voz e dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei se tem palavras mais bonitas na Bíblia do que essas. Vinde a mim todos. E alguém pergunta, mas Senhor, todos? Todos que estavam ali ouvindo ele naquela ocasião ou toda a raça humana? Desde Adão até hoje, quantos bilhões já viveram e já morreram? E para todos eles, sem exceção, o Senhor pode dizer, vinde a mim. E disse em outro lugar, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pode vir a ele sem receios. Ele vai te receber, ele vai te dar a vida eterna. Porque tudo já foi conquistado. Se alguém crê nele hoje, não há nada a ser feito, não há nenhum preço a ser pago. Se o mundo inteiro hoje cresce nele, não acrescentaria nada ao que ele já fez. O preço já foi pago na íntegra. Depois de permanecer 6 horas na cruz, depois de passar 3 horas delas em trevas, no meio-dia às 3 horas da tarde, mais ou menos, depois do Senhor fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos, como diz o Velho Testamento, as ondas e as vagas do Senhor passando sobre ele, a figura de um mar tempestuoso, cobrindo tudo à sua frente, depois de sentir o peso terrível da espada de Deus, está escrito em Zacarias, ergue-te a espada, e fere o homem que é o meu companheiro. Depois de suportar todo o juízo de Deus contra o meu pecado, contra o pecado da humanidade. Diz 1 João, ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. Depois de suportar o peso do pecado do mundo inteiro,
O Senhor Jesus diz, Mateus, Marcos e Lucas, ele deu um grande brado. Não foi o sussurro de alguém que está à porta da morte. Não foi a voz fraca de alguém que está esgotado fisicamente. Um grande brado. E o quarto evangelista, João, revela qual foi esse brado. O Senhor disse, está consumado. Uma palavra só no original. Acabou. Tudo foi pago. E agora a humanidade toda, se quiser, pode crer e será salva. Não resta nada a ser feito, nenhum preço a ser acrescentado. Tudo foi feito e tudo foi pago. E a salvação é oferecida gratuitamente por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o Evangelho. O salário do pecado é a morte. O que eu mereço por aquilo que eu sou e pelo que eu fiz é a morte. Não só morte física, que eu sei que está se aproximando, mas eu espero o arrebatamento me livrar disto. Mas pior do que a morte física, 1000 vezes pior, é a morte eterna. Isso é o que todos nós aqui merecemos. Mas eu sei que muitos aqui já se livraram dessa condenação. Como seria bom se hoje alguém que está ainda nesse caminho, caminhando de encontro com a morte, pudesse hoje escapar dessa condenação e pudesse entender o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não por religião, não por batismo, não por boas obras, por Jesus Cristo, por Cristo Jesus nosso Senhor. Pense sinceramente na sua condição diante de Deus. Não despreze o convite da graça dele. Enquanto há tempo, creia no Senhor Jesus Cristo. Entenda a realidade da mensagem desse versículo tão pequeno. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.